que alguns já estão familiarizados, você pode ficar à vontade, que enquanto eu falar, eu consigo tanto ver sua expressão, quanto também ver a sua interação aqui do lado. Né? Como o pastor Diego já falou, acho que fica melhor para a gente se ficar mutado, e ao final você tem a liberdade também de tirar o seu microfone aí, ativar ele para poder interagir junto comigo, tá bom? Enquanto eu estiver falando, vai me ajudar se for ali via chat, mas você fica bem à vontade. Tá, eu sei que alguns aqui já me conhecem, a gente já tem alguma conexão, seja pela central ou através das redes sociais, mas para aqueles que não me conhecem, eu vou fazer uma breve apresentação a meu respeito e nós já vamos entrar com tudo no conteúdo nosso aqui dessa mentoria, desse treinamento, desse seminário, webinário nosso aqui, tá bom? Eu sou pastor na Central há 9 anos, estou na expectativa de completar uma década de pastorado, mas já tem 9 anos que eu sou pastor na Central. Eu comecei lá na Central como um não crente, e eu fui alcançado no contexto celular. Eu não nasci num lar cristão. Quando eu tinha os meus 18 anos, numa casa, eu tive a minha primeira experiência com Deus. Por isso, todas as vezes que eu me apresento, eu falo, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado pela minha família, eu sou apaixonado pela minha igreja. Por Jesus, você vai ver durante todo o tempo aqui, né, aquele que me alcançou de um modo irresistível. Por não nascer num lar cristão, eu não fui educado nos princípios da palavra, logo no berço, na minha infância. Então, quando adolescente, comecei a perceber, né, o vazio que sentia dentro de mim e acabei, infelizmente, canalizando na busca para preencher esse vazio através das drogas. Com 13 anos, eu fumei maconha pela primeira vez. Com 14 anos, eu estava no crack. 15 anos, cocaína, êxtase, LSD. Infelizmente, eu me tornei um traficante, comecei a vender para o meu consumo, daqui a pouco comecei a vender para ganhar dinheiro e acabei me envolvendo de tal forma que eu tive a infelicidade de ser pego pela polícia 2 vezes, ou seja, não tinha futuro, não tinha propósito, não tinha direcionamento, vazio, sem Deus, escravo das drogas. Uma vida totalmente perdida, e com 18 anos eu fui alcançado por Jesus, né, de uma maneira irresistível. Talvez eu nunca entraria num prédio onde a igreja se reúne, mas provavelmente eu me conectaria na internet, mas foi numa casa onde eu conheci Jesus, onde eu fui apresentado plano de salvação, e ali, você sabe o que aconteceu, né? Nasci de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Esse é um ponto que nós temos que tomar cuidado aí nas nossas células, nos nossos cultos, em todo momento que a gente estiver vivendo igreja, para que as pessoas não encontrem apenas uma mesa bonita com um lanche gostoso, ou não encontre apenas com pessoas gente boa, ou não encontre apenas com uma reunião legal, ou com uma religião, mas tem um encontro com Jesus. Porque quando a pessoa encontra com Jesus, não tem jeito, ela nasce de novo. Eu me tornei uma nova criatura, eu nasci de novo. E aí aquilo que clínica não foi capaz de fazer, terapia de dependência química não foi capaz de fazer, overdose não foi capaz de fazer, passagem para o juizado de menor, 2 pela polícia, não foi capaz de resolver. A presença do Espírito Santo, de uma vez, transformou a minha vida, nunca mais fui o mesmo. Minha mãe falou, Léo, sua vida me fez apaixonar por Jesus, se converteu, hoje é uma missionária. Meu irmão se converteu, meu outro irmão se converteu, minha família se converteu, e aí a consequência foi, eu me tornei um líder de célula, né? Eu digo que eu não sei se eu fui chamado para ser um líder ou eu que me ofereci. Por isso eu não sei se aqui nesse grupo tem algum fominha. Eu sou fã dos fominhas. Eu acho que Deus agrada dos fominhas. Então, se tem alguém aqui, né, que está meio se sentindo assim apropriado, não sou um líder ainda, será que eu tinha que estar aqui? Eu vou dizer para você, que bom que você veio. Deus se agrada com a sua vida.
né? Eu gosto de uma história de uma mulher que ela é uma missionária, né, de um alcance extraordinário. Ela disse assim, eu não sei, né, eu não sei não, ela fala assim, eu não tive um chamado, eu recebi uma ordem e eu obedeci a Deus. Eu digo que eu também me ofereci, eu falei com meu líder em treinamento assim, deixa eu te ajudar. E aí a consequência foi, né, me tornei um líder de célula, de líder de célula eu me tornei um supervisor, de supervisor eu me tornei um coordenador, de coordenador eu fui chamado então para ser pastor. E nesse tempo, com a transformação que Deus fez na minha vida, eu formei em administração, depois eu formei em teologia, eu comecei a trabalhar numa multinacional, me tornei gestor de materiais estratégicos lá, uma carreira não é muito rápida dentro dessa empresa, mas deixei tudo para servir de tempo integral. Então eu falo, sou apaixonado pelo Senhor, eu sou apaixonado pela minha família, aí eu vou dizer aqui rapidinho da minha família, né, eu sou casado há 11 anos com a Lorena, então eu comecei a namorar com ela, eu comecei a namorar com ela, eu ainda não conhecia Jesus. Aí fiquei 1 ano namorando com ela, tivemos uma experiência com Deus, convertemos, e aí 3 anos depois casamos, 5 anos depois tivemos nosso primeiro filho. Tem o João, de 5 anos, o Pedro vai fazer 3 anos agora em agosto, e o Felipe de 10 meses, uma família maravilhosa que Deus me deu, e a Lorena é copastora junto comigo, liderando a juventude lá na Central. Né? E juntos seguimos aí o ministério na Central, então, hoje já fazem quase 14 anos na liderança de um pequeno grupo. Depois que me converti, já comecei a liderar, e aí já comentei com vocês, né, experiência na liderança, na supervisão, na coordenação, como pastor ali de área, depois pastor de rede, e esse ano eu tive a alegria de lançar o meu primeiro livro. Esse livro aqui é onde eu compilo as experiências de células que eu vivi nesse tempo, e ao mesmo tempo as experiências de célula na Central. Então, eu sou apaixonado pela Central, porque a Central rompeu as paredes, assim como a Shalom, né? Então nós não estamos limitados mais num prédio, mas nós fazemos de cada casa uma extensão da igreja. Hoje nós temos feito também de cada grupo desse que se conecta na internet, uma extensão da igreja também, de cada crente um ministro. E os princípios que nós aplicamos ali na Central, há 20 anos atrás, eu me converti, assim, quase que na virada ali da Central para uma igreja em células, nós aplicamos esses princípios, eu registrei eles aqui, em células excelentes, e nós tivemos a alegria, então, de sair de 350 pessoas para hoje, fizemos um relatório hoje, mais de 14 mil pessoas, e de 15 grupos que nós abrimos, hoje, pela graça de Deus, mais de 1.850 grupos. Então, é um movimento de Deus, né, compartilhar com vocês aqui princípios que estão aqui nesse livro, células excelentes, para que você possa ter um pequeno grupo extraordinário. Amém? Amém. Que top, hein, pastor? Bom saber um pouco da história. Legal demais. Pois é. Eu digo que eu creio que Deus me levantou também como um exemplo. Eu sei que Deus fez aqui na vida de todos os que estão aqui. Mas como você, né, eu me coloco ali na posição daquele improvável. E Deus, ele alcança, ele transforma e ele levanta. Eu sei que ele está fazendo isso com a sua vida, mas eu quero te inspirar para te dizer que mais do que com a sua vida, ele vai fazer através da sua vida para levantar também tantas outras pessoas que vão fazer a diferença aí na nossa geração. Amém? Eu vou compartilhar com vocês os princípios que estão nesse livro. Eu não vou conseguir entrar na riqueza de detalhes, tá? Ele é um livro que tem 244 páginas,
Eu fiz ele de uma maneira bem interessante, eu não sei se alguém aqui conhece, mas ao final de cada capítulo, ele tem algumas páginas amarelas. Vou mostrar aqui para você. Que são atividades para você fazer, sabe? Então, são 15 capítulos, e ao final de cada capítulo tem uma atividade para você, e é um guia, um manual bem prático para conduzir seu pequeno grupo ao extraordinário. Então, primeira coisa, se você tiver com notes na mão aí, ou tiver com um caderno, se prepara que você vai anotar muitos princípios, muitas chaves, muitos códigos que vão desbloquear aí, né, para você prosperar através dos pequenos grupos. Primeira coisa que eu quero te dizer é que não significa que você vai reunir com um grupo de pessoas que as coisas vão acontecer automaticamente. Tem gente que pensa assim, não, eu vou conectar com um grupo de pessoas, eu vou reunir com eles como célula e pronto, as coisas vão avançar. E de que liderar uma célula é como dirigir um carro desalinhado. Quando você tira a mão do volante, ele começa a tomar uma outra direção. O que significa? Significa que dá trabalho e exige intencionalidade da nossa parte. Nós temos que ser intencionais na liderança. Então, se você quer ter uma liderança, se você quer ter uma célula bem-sucedida, arregaça as mangas e se prepara para se dedicar. Tem que ter intencionalidade, tem que ter dedicação. Você sabe o que é liderança? Se alguém sabe, escreve ali, sei, no chat. O que você poderia dizer como definição de liderança? Tem que estar fácil para você aí. Liderança, ela envolve 3 coisas. Ela envolve um líder, ela envolve pessoas e ela envolve um propósito. Aqui, quem que é essa daqui? Diz influenciar única. Eu não consegui ler aqui, tá? É NC7NA. Influenciar pessoas é comandar um grupo para a direção certa. Muito bem, Gisele. Liderar é a Patrícia. Olha só, uma pessoa é o líder, pessoas e um propósito. O que é a liderança? É um líder que influencia pessoas para alcançar um propósito. Então, se você faz as coisas sozinho, você não é um líder. Se as pessoas vão na direção automaticamente, você não é um líder. O líder é quem influencia pessoas para um propósito. Então, se você quer conduzir o seu grupo para ser excelente, você tem que liderar, você tem que influenciar. Exige intencionalidade. Eu vou falar para você 5 chaves para o seu grupo ir para o extraordinário. Está preparado? Então escreve aí, estou pronto. Quem está pronto aí? Aí, bora lá. Então, é o seguinte, primeira coisa, pode escrever assim, uma célula excelente. Ela é uma célula viva, atraente e cheia da presença de Deus. É um pacote completo, eu estou pondo 3 em 1. Primeiro ponto, é uma célula viva, atraente e cheia da presença de Deus. O que significa célula viva? Para você ter uma célula viva, você tem que entender o que é célula. Para você ter um grupo, um pequeno grupo, um PG, o que for, vivo, você tem que saber o que é um PG, porque tem gente que acha que célula é reunião, está errado. Célula não é reunião, reunião é o encontro das pessoas que participam daquele grupo. Célula é um grupo de pessoas que vive igreja. Eu gosto muito do nome célula, porque a célula, ela fala muito a respeito do nosso corpo. O nosso corpo, ele é formado por célula, uma célula que ela não é o corpo, mas ela traz dentro de si as informações vitais para gerar um corpo inteiro. Então, o que é uma célula?
A célula é a extensão da igreja. E a igreja é uma reunião? Não. A reunião, o culto é o encontro ali das pessoas que vivem a igreja para celebrar o nosso Deus. Então, se você quer uma célula excelente, sua célula tem que ser viva. Para ela ser viva, ela tem que ser muito mais do que uma reunião. Tem que ter relacionamento. As pessoas têm que se conectarem. Tem que, se você fala para as pessoas do seu grupo assim, que bom que destravaram meu microfone aqui. Se você fala para alguém assim, ei, que bom que você veio no meu grupo. Aí na hora de ir embora você fala assim, tchau, até semana que vem. Você não entendeu o que é célula. Se você fala sempre assim, a nossa célula vai ser tal dia. Eu sei que é uma expressão, mas eu estou querendo mudar a sua mente para você entender que aquilo é a reunião da célula, que célula acontece, anota assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é uma célula viva. O dia que sua célula extrapolar a reunião semanal, você vai começar a experimentar a vida dela. Isso pode acontecer, assim, quando você acorda, dá um bom dia para a galera, quando você combina de fazer alguma coisa juntos, extrapole a reunião semanal. Então, você tem que pôr um dever aí para você de fazer alguma coisa com o seu grupo fora da reunião semanal. Se a célula é viva, ela tem que ser também atraente. E atraente fala de excelência. Quem está com saudade no restaurante aí? Os restaurantes estão fechados aí? Ou não? Estão fechados? Tá com saudade de restaurante? Tem gente que tá perguntando assim, o que é restaurante? Gente, restaurante é um lugar que nós costumávamos ir para comer, né? Agora, que tipo de restaurante que você gosta de ir? Você vai em qualquer restaurante, o restaurante que você gosta de ir, pensa aqui, eu sei que alguns, né, eu sei que em Patinga não tem, né? Mas eu sei que em Belo Horizonte tem gente que quando vem em Belo Horizonte gosta de ir num tal de Outback. Quem já foi no Outback? Como é que é o Outback? Pensa num restaurante top. Cara, tem uma recepção legal. Tem o quê? Tem uma ambientação legal. A comida é boa. Tudo é excelente. Por que eu estou dando exemplo de um restaurante? Sabe por quê? Porque se tem uma comida boa que o povo está precisando de comer, é a palavra de Deus. E o nosso grupo, ele tem que ser altamente atraente e preparado para receber as pessoas de alto nível. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional e eu fiquei impactado ao trabalhar lá pela excelência deles. Maneira que eles recebiam as pessoas, impactado com... eu fui num retiro, aí, cara, assim, mudou meu conceito de retiro. Por quê? Porque eu cheguei na cama, tinha uma carta para mim. Eu recebi uma foto lá, numa blusa. O ambiente da sala era assim, pensa naquela sala top. Agora, sabe por que eles faziam tudo isso que eles faziam? Por causa disso aqui, ó. Quem tá me vendo aí, ó? Grana. A palavra de Deus diz assim, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como quem faz para o Senhor e não para os homens. A reunião que nós lideramos, ela não é para dinheiro. Ela é para um Deus que está acima do dinheiro. Ela é para abençoar as pessoas, mas não é para as pessoas. E nem para você ser exaltado. A reunião que nós fazemos é para que Deus receba toda a glória. E Ele é digno do nosso melhor. Então, se nós vamos fazer algo para Deus, tem que ser, no mínimo, o melhor que a gente puder. O melhor que tiver ao nosso alcance. Ele é digno. Então, é para Ele. Então, quando eu faço uma reunião presencial, cara, você vem na minha casa que você vai ficar chocado. Aí você acha que você é especial. Você é especial, mas é para Deus. Prepara a mesa. Eu ponho o melhor que eu tenho.
eu quero servir as pessoas, um ambiente preparado de alta qualidade, de excelência. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus é digno do melhor. Então, eu quero te encorajar a você, quando for preparar a sua reunião, dar o seu melhor. Sempre o seu melhor. Por quê? Porque é para o Senhor. Estamos juntos? Esse texto, Colossenses 3:23, no 24, diz assim: porque a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Agora eu disse, primeiro, tem que ser viva, atraente e tem que ser cheia da presença de Deus. Cara, se as nossas células, se os nossos grupos, eles forem só excelente, está errado. Por quê? Porque o nosso diferencial é a presença de Deus. É quando a pessoa chega, se conecta conosco e ela fala, uau, Deus está aqui nesse lugar. Então, se nós ficarmos apenas envolvendo as pessoas, né, e oferecendo para elas só mais uma atividade, isso acaba sendo um entretenimento. E aí nós estamos empatando com o mundo. Nós temos um diferencial. Assim como o mel atrai a formiga, a presença de Deus atrai as multidões. Ele tem que ser o mais importante. Quando ele é levantado, a multidão vem. Então, na sua célula, você tem que garantir, Deus está aqui nesse lugar. As pessoas vão ter uma experiência com Deus, por isso que eu valorizo, às vezes, chegar mais cedo e orar pela célula. Às vezes tem uma escala de jejum e oração entre os membros da célula. Você interceder por cada membro. Eu sou daqueles, cara, que um já até a porta para aquele que passar a ser eletrocutado com a presença de Deus. Um já cadeira para aquele que sentar, ser tomado com a glória e com a presença de Deus. Que ele possa chegar lá e muito mais do que um ambiente de excelência, ele encontrar um ambiente sobrenatural. Sabe o que as nossas células estão precisando? Estão precisando de unção. Você sabe o que é unção? Tem uma pessoa que falou assim pro pai, falou, pai, o que é unção? Eu quero unção na minha célula. Aí o pai levou ele para um sítio, para uma fazenda, e aí tinha uma vaca pastando. Ele falou, filho, tá vendo aquela vaca pastando lá? Ele olhou, falou, tô vendo. Então, aquilo lá não é unção. Falou, pai, eu vim aqui na fazenda pra você me falar o que é unção. Ele falou, agora vem do lado de cá. Tá vendo aquele passarinho cantando ali no galho daquela árvore? Aí ele falou, tô, pai. Ele falou, pois é, filho. Aquilo lá também não é unção. Falou, pai, então o que é unção? Aí o pai falou, unção é quando você vê uma vaca no galho de uma árvore cantando feito um passarinho. Isso é unção. Unção é o sobrenatural de Deus. Escreve assim, eu vou buscar o sobrenatural de Deus na minha célula. O que é isso? É o que não é normal. Aí você fala, eu quero o sobrenatural na minha célula. Eu pergunto para você, você age com fé para o sobrenatural acontecer? Você ora pelo impossível na sua célula? Quando alguém apresenta uma impossibilidade, você foge ou você fala? Anota o pedido de oração aí, que em breve nós vamos testemunhar os milagres que Deus está operando na nossa célula. Então eu te encorajo a você ter uma célula viva, que acontece durante todo o tempo. A você ter uma célula atraente, altamente excelente e preparada para receber as pessoas. Mas eu te encorajo a você buscar o sobrenatural na sua célula, para as pessoas que participarem, falarem e testemunharem, Deus está nesse lugar. A presença dele é perceptível, o poder dele se manifesta, nós somos transformados e alinhados no propósito dele. Pegou aí? Quem pegou, escreve aí no chat. Célula viva, atraente e cheia da presença de Deus. Segunda coisa, uma célula só vai ser excelente se você for um líder excelente. Pegou essa aí? Só tem célula excelente se o líder for excelente. Aí tem gente que fala assim, não tem jeito, é porque eu nem sei se eu tenho dom de liderança. Eu não sou um líder excelente, então eu vou largar.
eu vou dizer para você, todos podem ser um líder excelente. Você tem que se dedicar. Quando você dá o seu melhor, você está no caminho para a excelência. Tem gente que diz, já viu dizendo, eu não nasci, o cara nasce um líder. Já viu gente falando que tem gente que nasce líder? Tem alguém que pensa aí assim? Tem que mudar o conceito. Por quê? Porque se você olhar as características de um líder, você vai perceber que ninguém, as principais características de um líder, por exemplo, quais são? Servo, pode escrever aí no chat, característica de um líder. Quais são as características de um líder? Um líder é o quê? Humilde, o que mais? Alguém vai falar comunicativo, o que mais que um líder é? Corajoso, tem sabedoria, ele é sincero, ele é amigo, tem várias características, ok? Exemplar. Pega todas essas características aí, me fala, com qual delas uma pessoa nasce com ela? Nenhuma. A pessoa não nasce nem falando. A habilidade de falar, ela é aprendida. A habilidade de se comunicar de forma clara, você se comunicar sabendo com quem você está falando, você se comunicar para direcionar no propósito que você quer, você aprende. Você aprende a desenvolver relacionamento, a ser mais amigo, a servir. Então, a liderança, anota assim, é aprendida. Se ela é aprendida, você pode bater a mão no peito e falar, eu vou aprender e vou me tornar um líder exemplar. Vou me tornar um líder excelente. Você pode ser ao seu alcance. Quem está falando aqui com você não tinha nenhuma capacidade de liderança, mas foi desenvolvido. Fui aprendendo, fui submetendo, fui me aperfeiçoando. Então, eu te encorajo a você desenvolver as características de liderança. Quais características, Léo? Vou dizer aqui para você 6 aqui, ó, bem batidão aqui, que eu considero que são inegociáveis. O que é inegociável? Primeiro, caráter. O caráter é inegociável. Se você não tiver todo o conhecimento, ainda não leu a Bíblia toda, ainda não manja tudo a respeito de pessoas, de célula, de tudo, mas se você se dedicar, aqui, ó, beleza. As pessoas vão confiar em você, porque está vendo que você está aprendendo. Se você não tiver toda amizade, toda conexão, todo relacionamento, aqui, ó, beleza. As pessoas vão confiar em você porque você está desenvolvendo, está se esforçando para ser amigo. Mas e se você tiver mais ou menos caráter? O que você acha? Já era. O caráter é a base da confiança. E a confiança te possibilita a liderança. Pegou? Isso é inegociável. O que é inegociável? Submissão. O que é inegociável? Ser tratável. Ninguém espera de você a perfeição, mas espera que você esteja disposto a aprender e a crescer e a se moldar para se tornar a pessoa que Jesus te chamou para ser. Então tem que ser tratável, transparente, andar na luz. Não é melhor você liderar uma pessoa que você conhece as falhas dela do que uma pessoa imprevisível. Por fim, eu digo que, sabe o que é inegociável? Ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior capacitador de um líder. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem um coração quebrantado, é sensível à necessidade das pessoas, você flui de acordo com a voz dele para aquilo que ele quer que você faça. Então, você deve ser cheio do Espírito. Agora, tem uma marca de um líder que ela faz a diferença. Sabe qual é? A consagração. Consagração extrapola a santificação, a santidade. Santidade está relacionada ao caráter, está relacionada à moral, mas a consagração está relacionada à dedicação. Não existe um líder bem-sucedido, um líder excelente que não seja consagrado.
A consagração, ela fala da dedicação. Por quê? Porque tem pessoas que lideram a célula como uma responsabilidade no momento. Tem gente que lidera a célula, mas praticar lá e falar, pronto, acabei, próxima coisa da semana. Mas isso não é um líder exemplar, um líder consagrado. Um líder consagrado, ele lidera a célula como uma dádiva do coração. Ele entende que ele é chamado por Deus, separado por Deus, consagrado, dedicado para conduzir aquele grupo para a obra de Deus. Então, um líder consagrado não lidera a célula como uma responsabilidade de momento, mas como um estilo de vida. É um lifestyle. Amém? Existem algumas características aí que são hábitos de liderança que você pode desenvolver. Como, por exemplo, sonhar com uma célula que cresce e multiplica. Fazer contato regularmente com as pessoas do seu grupo. Não é? Orar pelas pessoas do seu grupo. Convidar continuamente as pessoas. Isso que eu estou falando para vocês são hábitos. E eu registro no livro 8 hábitos indispensáveis para um líder de sucesso. E entre eles, sabe qual que é um hábito que está lá? Crescimento contínuo. Aprender sempre. Não pare de aprender. Você está aqui, você está desenvolvendo a sua liderança. E quando então você termina isso aqui, não fala assim, pronto, acabou, já sei. Não, continua. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer no próximo mês para você continuamente aprender? Então, a chave aqui desse ponto é buscar ser um líder excelente. Estamos juntos? Terceira coisa, anota aí, se você quer uma célula excelente. Uma célula excelente, ela tem que ser uma célula organizada, estruturada, funções estabelecidas e bem distribuídas. Como é que a célula vai ser excelente se ela for desorganizada? Se a reunião ela não tem hora para começar, ela não tem hora para acabar, ela não tem um cronograma definido para nortear o líder, então isso fala de uma célula excelente. E uma célula também não é excelente se o líder é o que faz tudo no grupo. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele está exausto, cansado, sobrecarregado, na verdade nem está liderando. Porque líder, lembra, é uma pessoa que influencia pessoas por um propósito. Então, se você quer ser um líder excelente, você tem que engajar as pessoas do seu grupo, para que as pessoas do seu grupo batam a mão no peito e falem, é a minha célula, eu faço parte, eu contribuo. Então, como é que a gente faz para ter uma célula organizada? Primeira coisa, eu falo de uma identidade. O que é uma identidade? Se as pessoas perguntam para você assim, essa semana tem reunião de célula? Quem já ouviu essa pergunta aí? Que horas que vai ser? Que horas que acaba essa semana? Onde é que vai ser essa semana? Isso fala de uma reunião, de uma célula que não tem identidade. Eu recebi uma pessoa uma vez na minha célula, tinha um tempão que ela não ia. Eu falei, cara, como é que você veio? Ele falou assim, eu já sabia que toda quinta-feira, às 8h30, nesse horário, nesse lugar, estava reunindo a célula. Então, quando você tem estas questões de um dia, um horário, um tempo de duração, um programa pré-definido, isso traz credibilidade, faz com que as pessoas possam se programar para estar com você, gera confiança. Tem gente que não vai no seu grupo, sabe por quê? Porque não tem hora para acabar. Não vai no seu grupo, sabe por quê? Porque não sabe se essa semana vai ter ou não vai. Então, isso, uma célula excelente tem que ter uma identidade, tem que ter também um cronograma definido. Como é que é o cronograma da sua célula? Então, a célula ela tem alguns objetivos. Eu vou fazer um parêntese aqui, tá? E eu volto para esse ponto. Qual o objetivo de uma célula?
Vou falar 5 aqui, ó. Você está vendo que o negócio aqui, eu falo que são 5 coisas que eu vou falar, mas na verdade eu estou colocando Belo Horizonte dentro de Patinga, né? Você já percebeu, né? Quais são os objetivos de uma célula? Pega aqui, ó, 5 pontos para você, ó. Objetivos de uma célula. Primeiro, alguém falou multiplicar. Isso aí é central mesmo. Talvez estaria aqui, ó, fluindo aqui, ó. Mas aqui, ó, a célula, ela é um grupo que visa adoração. Deus tem que receber a glória. Tudo é para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, dedão aqui, adoração. Segunda coisa, edificação. Tem que ter no grupo o quê? Discipulado. Tem que ter no grupo o quê? Crescimento. Edificação é o quê? Se você vai construir uma casa, essa casa está sendo edificada. Então, tem que ter edificação, as pessoas têm que estar melhor por estar participando do seu grupo. Fechou? Terceiro ponto aqui, tem que ter o quê? Comunhão. O que é comunhão? Relacionamento, vida na vida. Maravilha, é aqui. É uma vida em comunidade. Ok. Tem que ter também participação. Serviço. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, então tem que servir. Então, estou falando aqui de adoração, edificação, comunhão, serviço e evangelismo. Depois eu vou destacar esse ponto aqui. Por quê? Porque tem grupo aí que acha que é célula, mas não, está faltando evangelismo. Jesus falou, vão para o mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Se você tirar isso aqui de qualquer coisa que a gente chama igreja, não é igreja, não. Célula tem que evangelizar, é ordem de Jesus. Se você não evangeliza, você é insensível à necessidade das pessoas, negligente à exclusividade do evangelho e desobediente à ordem de Jesus. Evangelismo. Então, um grupo bom, ele tem adoração, tem edificação, tem comunhão, tem serviço, tem evangelismo. Pegou? Pegou ou não? Agora você vai montar seu cronograma. Seu cronograma tem comunhão? Seu cronograma tem adoração? Seu cronograma tem edificação? Seu cronograma tem serviço? As pessoas participam? Seu cronograma tem evangelismo? Tem apelo? Tem decisão? Então você tem que olhar seu cronograma. É por isso que eu curto uma célula presencial que tem lanche. Por quê? Porque tem comunhão. É por isso que quando eu entro no ambiente online, eu estou fazendo célula online, eu fico ali uns 5, 10 minutos só na resenha. Por quê? Comunhão. Tá entendendo? Então, o seu cronograma, ele tem um fundamento, tem um porquê você faz um quebra-gelo. Por que a gente faz um quebra-gelo no grupo? E eu faço logo de cara. Por quê? Porque o quebra-gelo faz do ambiente formal virar informal. Quebra o gelo. Faz o clima ficar descontraído, as pessoas participam, fica mais leve. Tá entendendo? Tem louvor. Por quê? Porque eu quero levar todo mundo a adorar a Deus e ter uma experiência com Deus vivo. Tem uma lição. Por que tem uma lição? Porque todo mundo tem que sair de lá edificado, fortalecido. Tá entendendo? Tem que ter um momento de oração. Então você tem que montar o seu cronograma respeitando esses momentos. Aqui eu faço umas boas-vindas, um quebra-gelo, um momento do louvor, um momento do compartilhar, depois um momento de compartilhar a palavra, depois eu faço uma oração, os desafios e a orientação geral. Organizo o cronograma. Então, no ambiente online, eu estou fazendo tudo isso em 1h15. Tem que ter flexibilidade no online. No presencial, a gente aqui faz reuniões de 2 horas. Cada igreja tem seu contexto, mas dentro do período que você tem que viver cada momento de uma forma equilibrada. Pegou aí? Então, isso fala de uma célula organizada. Agora, lembra, o líder, que é líder, ele delega.
Ele não faz tudo sozinho. Então, o que você tem que fazer? Delegar. Então, o que você tem que fazer? Identificar as funções e colocar na frente de cada função quem do seu grupo que vai fazer. Ensina ele a fazer. Compartilha com ele aquela responsabilidade e aproveita as habilidades de cada um do grupo. Assim, as pessoas vão sentir mais parte do grupo. Estamos juntos? Então, anota assim, uma célula excelente é uma célula organizada, estruturada. As funções são estabelecidas e distribuídas. Pegou? Podemos ir para o quarto ponto? Já falei 3, hein? Célula viva, atraente, cheia da presença de Deus, líder excelente e célula organizada, estruturada, funções estabelecidas e bem distribuídas. Quarto ponto, qual que é? Uma célula excelente, ela vive cada etapa da célula. Cada momento da célula, cada fase da célula. Então, minha célula, eu considero que ela tem 1 ano de duração. Se ela tem 1 ano de duração, que eu consigo, então, do nascimento dela até a multiplicação dela, eu preciso organizar ela em algumas etapas para ela viver toda essa jornada do crescimento, a maturidade, até a multiplicação. E aqui nós fazemos o que eu chamo de 4 estações. Uma estação de crescimento, depois uma estação de cuidado, depois uma estação de comunhão, por fim a estação da celebração. De forma que eu cresço o ano inteiro, mas tem um período que eu foco no crescimento. Eu discipulo o ano inteiro, mas tem um período que eu foco no discipulado. Eu vivo comunhão o tempo inteiro, mas tem um período que eu foco na comunhão. Eu planejo, eu viso a multiplicação o tempo inteiro, mas tem um período que a gente organiza cada detalhe do grupo para multiplicação. Tá entendendo? Então, olha só, estação do crescimento. Cara, nossa célula tem que crescer. Nós queremos alcançar as pessoas de toda Ipatinga, de Belo Horizonte, do Brasil. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar o alvo para cada um do nosso grupo ganhar um para Jesus. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer apelo ao final de cada reunião. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dias do amigo na nossa célula. São ações que visam o crescimento. Depois nós vamos para a estação do cuidado. O que nós vamos fazer nessa estação? Nós vamos integrar as pessoas com a igreja. Nós vamos garantir que cada pessoa do nosso grupo tem um discipulador. Uma pessoa que vai acompanhar. Nós vamos garantir que todo mundo tem Bíblia. Que todo mundo faz devocional. Que as pessoas são batizadas ou cresçam ali no conhecimento da palavra para servirem a Deus. Depois nós vamos para a estação da comunhão. O que nós vamos fazer? Nós vamos consolidar o grupo como uma família. E por fim, na última estação, nós vamos acertar todos os detalhes para a multiplicação. Garantir que o líder em treinamento está preparado, fazer uma distribuição legal das pessoas, preparar o grupo para uma multiplicação. Agora, sabe o que nós fazemos? Uma reunião de planejamento antes de cada estação. Anota assim, quem fala em planejar, planeja falhar. Então, imagina se antes de cada estação do seu grupo você fizer uma reunião de planejamento. E aí, nessa reunião de planejamento, você aproveita para distribuir funções, aproveita para fazer um balanço da célula, pontos positivos e negativos, aproveita nessa reunião de planejamento para acertar sua data de multiplicação, para fazer a leitura do momento que vocês estão vivendo e acertar ações necessárias para a multiplicação. Então, é reunião de planejamento. Então, o que esse ponto diz? Diz que uma célula excelente, ela vive cada momento, cada fase, cada estação. Agora, isso não significa que eu só cresço numa época, significa que num determinado momento eu dou foco para o crescimento, mas eu cresço o tempo inteiro, tá entendendo? Eu discipulo o tempo inteiro, mas tem um momento que eu vou garantir que todo mundo está sendo discipulado. É um foco no discipulado.
Então, vamos para o último ponto? Quinto ponto. Mas já... você achou quando eu estava no primeiro que ia demorar, né? Agora já está no mais já. É assim mesmo. Quando é bom, é assim, passa rápido, né? Tem gente que vai gostar, não é porque o conteúdo foi bom, viu, pastor? É porque foi rápido. O quinto ponto é assim, ó. Uma célula excelente, ela multiplica. Uma célula excelente, que é célula excelente, sabe o que ela faz? Ela cumpre o seu propósito. Se ela não cumprir o propósito, cara, aí você pode ver o propósito da adoração, o propósito da edificação, o propósito da comunhão, o propósito do serviço, o propósito do evangelismo, que gera a multiplicação. Se a célula não aponta para a multiplicação, está errado. Deus virou para o homem e falou, quando ele formou o homem, sejam férteis e multipliquem. É um propósito para o homem, quando tem um relacionamento com a mulher, é que eles tenham filhos, multipliquem. Agora, qual é o propósito do homem com relacionamento com o seu Criador? Quando no seu espírito você recebe a semente do Espírito Santo. É para quê? É só para você curtir? Xaramanassuri cantorobalabasou? É só para você vibrar e receber o poder do Espírito em você? Recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês. E, responde aí para mim, sereis minhas testemunhas. É o propósito de Deus para nós. Vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que equibalo, que mande, que envie trabalhadores para a colheita. O que diz lá o apóstolo Pedro, não é? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um propósito. O que Deus está fazendo conosco tem um propósito. Tem um propósito. A sua célula, deixa eu dizer para você, a sua célula tem um potencial tão grande, meu Deus. Se abre uma maçã, tem quantas sementes dentro de uma maçã? 2? 1? Quantas sementes dentro de uma maçã? Talvez você vai olhar 2. Aí eu pergunto para você, e quantas maçãs tem dentro de uma semente? Eu vou dizer para você que a sua célula está cheia de célula dentro dela. A sua célula está cheia de vida. A sua célula, ela dentro dela tem um potencial para gerar uma igreja inteira, tem um potencial dentro dela para alcançar multidões. Você tem que fazer o quê? Se multiplicar. A vida cristã, pega essa aí, é uma chave, são 4 etapas. Primeiro, receber. Você recebe, é de graça. Você não faz nada para conquistar. Receber. Segundo, celebrar. Terceiro, viver. Tem que viver. Em quarto lugar, compartilhar. Receber, celebrar, viver e compartilhar. A sua célula tem que viver isso. As pessoas que estão ali têm que enxergar que a maior alegria daquele grupo é a multiplicação. Por isso a multiplicação, ela não é falada no fim, ela é falada no começo, que é o propósito. Nós estamos aqui, gente, porque daqui a pouco, a partir desse grupo, serão centenas. Não quero te chocar, não. Eu quero é te animar, porque isso significa que muitas pessoas serão salvas.
muitas pessoas vão ter uma experiência com Deus. Então eu estou sonhando mesmo em ver todos aqui do nosso grupo edificado, mas eu estou sonhando, fala assim para o grupo lá do sua célula, fala, eu estou sonhando com esse grupo alcançando multidões de pessoas através da multiplicação. Por isso, nós vamos orar aqui, aí você ora por isso, nós vamos orar pela nossa multiplicação. Cara, um líder excelente ora pela multiplicação constantemente. Porque a multiplicação é propósito, é alvo. Então eu te encorajo a colocar a multiplicação no começo. Por que no começo? Também vou te dizer mais uma. Se você tem um arco e uma flecha aqui na mão, você vai atirar. Você atira. Vê onde caiu, depois você vai lá e faz o alvo? Aí não, aí você tá zoando. Não, primeiro você põe o alvo, depois você atira a flecha. O alvo te dá direção. Você tem que ter direção. Para onde você está indo? Então coloca aí sua data. 15 de outubro de 2020. Põe uma data clara, específica. Põe uma data clara e bem divulgado. Todo mundo sabe, não é algo que só você sabe, não. Todo mundo tem que saber. Lá na minha cela, sabe o que eu já fiz? Eu falei assim, ó, faltam 20 semanas para multiplicação. Então eu pus uma cesta com 20 bombons. O que que significa? Cada bombom que está nessa cesta é uma semana que falta para multiplicação. E a cada semana eu tiro um bombom e dou para um participante da célula e digo, galera, agora faltam 19 semanas. Na outra semana, galera, agora faltam 18 semanas. E celebrando a multiplicação e vivendo ela. Então, você tem que ter uma data de multiplicação. Uma data que todos estão participando, uma data em que todos sabem, uma data clara e bem divulgada. Outra coisa que eu te dou de dica é você, se quer ver sua célula multiplicar, é ter seu líder em treinamento. Você tem que ter líder em treinamento, porque uma célula não multiplica se não tiver um novo líder. Então, líder tem o encargo de multiplicar outro líder. A célula multiplica a célula. Todo mundo tem que multiplicar, até visitante multiplica, gente. Visitante ganha outro visitante. O líder, o principal desafio do líder é formar outro líder. Então, o seu desafio que está aqui, que é líder, é discipular pessoas do seu grupo a ponto de que elas se tornem como você, comprometidas com Deus, com a igreja, com a obra, como você é. Então, multiplica a sua liderança. Discipula, ensina, pega um livro, que é esse, que é outro, lê com ela, ensina com ela, estuda com ela, capacita ela, forma ela, prepara ela para ela se tornar um líder. E você também precisa, é claro, se quer multiplicar, ter mais pessoas no seu grupo. E aí a dica é o desafio do eu mais um. Todo mundo na célula ganhando um para Jesus. Se você tem uma data, se você tem um líder, se você tem cada um ganhando um para Jesus, cara, só falta um anfitrião, sua célula chegar na maturidade e partiu multiplicação. Pegou aí? Pegou? Então fala assim, uma célula excelente é uma célula que cumpre o seu propósito de multiplicar em outra célula continuamente. Então, aos 5 pontos que eu falei, uma célula viva, atraente, cheia da presença de Deus, tem um líder excelente, uma célula que é organizada, estruturada, com funções estabelecidas e bem distribuídas, uma célula que vive cada etapa, cada estação, uma célula que cumpre o seu propósito. Esses 5 pontos é parte desse livro. Esse livro aqui são 15 capítulos. Eu quero dar a recomendação para você, se você quiser ter esse livro, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Sabe o que você precisa para conduzir sua célula ao sucesso? Vou te falar a verdade. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da Bíblia. Você precisa de oração. Você precisa de mais nada.
Espírito Santo, você precisa da Bíblia, você precisa de oração. Agora, eu vou te falar que essas são as ferramentas. Tem aqui do meu lado uma parede. Se eu quiser derrubar essa parede, a minha mão derruba essa parede? Sim ou não? Não derruba. Eu sou forte, mas não derruba, não. É perigoso ela quebrar minha mão. Por quê? Porque minha mão não é... E se eu pegar essa garrafa aqui, ela derruba essa parede? Não derruba. Eu preciso de ferramentas. Ferramentas. Ferramenta para cumprir o propósito. Eu já falei quais são as principais aí. Bíblia, oração e o Espírito Santo. Agora, sabe o que eu fiz na minha prática de liderança? Eu compilei aqui as ferramentas. E eu coloquei aqui para você 100 atividades práticas. 100 atividades. Então, isso aqui, ó, ô Gisele, é uma marreta. Tá entendendo? A ideia para mim foi essa. Eu falei, cara, eu quero ajudar a minha turma a alcançar o extraordinário. O que eu fiz? Eu fiz uma marreta na forma de um livro. Eu coloquei aqui 100 desafios práticos. Aqui tem mais de não sei quantas ações para você fazer sua célula ser sobrenatural. Mais de quantas ações você fazer sua célula ser viva. Mais de não sei quantas ações para sua célula ser excelente. Para sua célula ser uma célula cheia da presença de Deus. Tem ações aqui para você ser um líder excelente. Eu dediquei 3 capítulos com inúmeras atividades. Para sua célula ser organizada, tem cronograma, tem dia do amigo, tem tudo, tem dicas, são mais de 100 atividades. Tem um capítulo só dedicado ao planejamento. Aí, sabe o que eu fiz? Sério aqui, eu estou fazendo um esquema aqui, mas você vai falar assim, pô, esse cara, o que ele vai fazer? Né? Ele vai vender o livro por quanto? Aí você vai chocar. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse livro aqui e eu disponibilizei ele em e-book, com mais de 10 aulas, e você pode ter o livro físico e 10 aulas por R$25. E você pode ter também ele em e-book e 10 aulas por R$25. Então, eu aproveito aí para divulgar para você. Se você quiser, está disponível, tá bom? Pastorzão, tá feito aí o compartilhar. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que tenha abençoado a sua vida. Muito obrigado. Gostaria de dar um espaço para quem quiser perguntar alguma coisa, aproveitar só uma ou duas perguntas. Gostaria de falar com os irmãos que nós vamos fazer pacotes do livro para comprar, para quem quiser comprar o livro. É só depois me procurar no privado, lá no WhatsApp, vamos fazer uma lista, vamos fazer pedir dos livros, né, pedir bastante livro para a gente poder ler. Aí gostaria muito que todos que quiserem o livro procurassem depois, procurassem seus supervisores, coordenadores também. Então, os coordenadores passam os pedidos para a gente da igreja, a gente fazer um pedido maior, tá bom, gente? Então, todo mundo que quiser. Pastorzão, posso colocar o link aqui? Pode sim, pode colocar o link. Esse livro, inclusive, eu não sei se você sabe, nós estamos adotando ele para os nossos 1.700 líderes, né? Todos estão estudando ele, e na nossa escola de liderança agora, todo aluno que entra pega esse livro. Irmãos, o link está aí no livro. É celulasexcelentes.com.br. Eu coloquei ele aí no chat, tá? Vamos comprar físico também, tá, gente? Quem quiser comprar ele físico, é só me fazer a lista. Tá joia? Pastor Léo, eu queria agradecer você por tudo, pelo carinho, pela disponibilidade. Foi sensacional. Nós gravamos aqui, eu vou editar, depois eu te mando para você ver. As dúvidas dos irmãos tiverem, eu vou tirar com você. Assim, você foi muito especial, tá? De verdade. Estou à disposição, meu amigo. Gostaria de orar por você, gostaria de fazer uma oração por você, abençoando você, sua casa, seus filhos. Você tem 3 filhos, eu tenho uma só, meu cabelo está quase caindo. Você falou que você tem 3 filhos, eu tenho um só e está muito, muito difícil cuidar de uma só. Está com 3. Que Deus abençoe, tá, irmãos? Vou orar por você.
Quase caindo? O pastor, uma dúvida. O vídeo será... Eu que rapo, pastor Eduardo. O vídeo será postado... Tá, gente? Vou pegar o vídeo e vou editar. O vídeo será postado nos grupos e também será disponível lá no Drive para baixar, tá bom? Para tirar as dúvidas. Na semana que vem, antes que eu ore, o pessoal sai, semana que vem nós temos outro treinamento aí com o pastor Renato. Você conhece, pastor Renato, é o pastor Samir, você conhece bem. O pastor Samir vai falar conosco sobre oração e devocional, sobre vida entregue do líder. Então, na próxima semana, nós estaremos juntos, 4 quartas seguidos com vocês aí. Eu agradeço muito a Deus por vocês assim, então. Amém? Amém, irmão. Deixa eu fazer uma oração pela turma. Amém. Deus, eu oro por cada um, Pai. E eu peço que o Senhor honre a disposição do coração em aprender e receber. E peço, Pai, que para esses venha sobre eles a transferência de unção. A unção de multiplicação e conquista. Que o Senhor os abençoe, Deus, para alcançarem os seus amigos, familiares, as pessoas que o Senhor colocar em contato, e que o Senhor, Deus, levante em Ipatinga e região uma geração de líderes apaixonados, que geram uma multidão de discípulos dedicados ao Senhor e à tua obra. Pai, abençoe cada um e que o teu propósito seja cumprido através dessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Amém. Nem tenho palavra para te agradecer, tá? Deus abençoe. Valeu demais, meu amigo. Tamo junto. Ó, se alguém quiser acompanhar lá nas redes sociais, eu tô lá como leomatos.central. Vai ser uma honra conhecer e ter vocês lá, junto no Instagram, leomatos.central. E tô com um canal super legal no Telegram, não sei quem aí usa o Telegram, canal top no Telegram, com insights de liderança. Você tá lá, Diego, no Telegram? Tô não. Tá não? Não, pode colocar, que eu não tenho Telegram, na verdade. Ah, legal. Eu tô com um canal no Telegram, só para líderes, né? Na verdade não é só para líderes, mas é um canal eu estou fazendo lá uma jornada da liderança. São 21 podcasts sobre liderança, tá bem legal. Se alguém quiser acompanhar. Amém. Vou entrar lá. Tem uma pergunta aqui, pastor. Como está a Batista Central na pandemia? A Batista Central na pandemia está, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, uma coisa extraordinária, porque nós tivemos nessa pandemia aí mais de 6.000 novos visitantes nas nossas células. Então, o ambiente online nos impulsionou, né, a um alcance extraordinário. Então, nós estamos avançando com tudo nas nossas células. Pela graça de Deus, nós tivemos um crescimento de mais de 35%. Glória a Deus. Eu mandei aí o link do Telegram para quem quiser, tá? Amém. Ô, Léo, que Deus abençoe. Amigão, estamos juntos, parceirão. Deus abençoe todos. Um grande abraço, viu? E conte comigo sempre. Amém. Próxima quarta, gente, nós vamos conversando no grupo. Deus te abençoe, tá, Léo? Valeu, Deus te abençoe. Fica à vontade aí, gente. Tchau. Irmãos, que Deus abençoe vocês, na paz, uma boa noite, em nome de Jesus. Tchau, irmãos. Tchau, Renato. Valeu, brother. Com Deus. Abençoe, Renato. O vídeo está disponível, tá, irmãos? Excelente, cara. Vou compartilhar lá depois. Valeu.
O vídeo vai estar disponível, eu vou pegar no Drive, amanhã eu baixo, vou editar nos grupos e vou mandar para todo mundo, tá joia? Fechou, top Amanhã demais. tá disponível. Excelente. Renato, obrigado, tá, Renato? Foi ótimo, foi muito bom, cara. Valeu. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Tchau, Deus abençoe. Que legal, né? Treino com chocolate. Pode ser. Maluco, Deus te abençoe. O Malu tá aqui. Pastorzão, Deus abençoe o senhor, tá? Como é que eu faço pra fechar isso também? Não tem um jeito aqui. Não tem no Telegram, vai no Telegram. Vamos cá também. Colocou no comentário, vai lá no comentário, não esqueci.